Olá, boa tarde a todos. Eu resolvi fazer um vídeo com as instruções da atividade que estamos passando para as equipes e líderes de 5 comportamentos, que ajuda a esclarecer quem você quer ser como líder nesses próximos meses e para frente, e também para ver se como você acha que você está se comunicando como líder está sendo visto pelos demais fora. Então, como você está se comunicando. Essa atividade, ela tem várias fases, então eu vou separar em vídeos para ter cada fase. Então, vamos para a primeira fase. Fase número 1. Você vai escolher 3 pessoas que você admira e respeita e escreve os nomes deles num papel. Do lado, eu quero que você anota de 5 a 9 características que você vê nessas pessoas. Quando você terminou fazer a lista para as 3 pessoas, eu quero que você olhe para as características que você escreveu e que você sublinha ou dá um highlight para aquelas características que são recorrentes, que estão acontecendo mais, ou seja, com 2 ou 3 pessoas, pelo menos. Essas valores e princípios e características são aqueles que são mais importantes para você. Quando eu escolhi o Nelson Mandela, Simon Sinek e Mahatma Gandhi. As características que todos eles tinham era empático, humano, speaks out, ou seja, fala sobre a opinião deles, e muito humano. Então, essas foram as características que eu escolhi. E realmente essas são importantes para mim. Mas o legal desse exercício é que se uma outra pessoa escolhe Nelson Mandela, talvez vai ver outras características que eu não coloquei, como por exemplo, determinação, coragem. Então, isso realmente reflete como que você se sente ao respeito de valores e princípios. Então, esse é a primeira fase para vocês fazerem. Próximo vídeo vai ter fase 2. Fase 2 da atividade. Eu quero agora que você peça a entre 3 e 5 pessoas da sua confiança, ou seja, você sabe que vão falar a verdade. E que você peça a eles a te dar entre 5 e 9 características que eles veem em você. Não precisa especificar se é positivo, negativo, simplesmente aceita o que eles vão dar para vocês. Então, o objetivo aqui é de ver depois se o que você recebe das outras pessoas de características que eles veem em você realmente estão batendo com a lista que você fez com as 3 pessoas que você admira. Então, quando você coletou todas essas informações, esse feedback, coloca as 2 listas um ao lado do outro e você vai ver ali o que é recorrente, ou seja, quais são os valores e princípios, características que você está demonstrando para o mundo fora, né, para os seus liderados, colegas, famílias, e aqueles que estão em falta. Então, no meu exemplo, o que eu recebi, felizmente, era as características de empatia, humano, paciente, mas o que não tinha era speak out, ou seja, o mundo fora de mim não vê que eu comunica dessa forma, eu não falo das coisas que eu acredito tão fortemente quanto Mahatma Gandhi, Mandela, Simon Sinek, etc. Então, isso não é uma característica que as pessoas iam me descrever. Então, eu já descobri um ponto que eu posso melhorar e tomar umas ações para ter certeza que estou começando a falar das coisas, porque isso é importante para mim. Então, coleta essas informações, agradece as pessoas para as contribuições de você, e isso é um autoconhecimento muito legal de ter, para ver se realmente você está se comunicando dessa forma. Eu gostaria que, quando você escolhe essas 3 a 5 pessoas
para te dar essas características, que pelo menos uma dessas pessoas sejam da sua equipe, as pessoas que estão na sua volta lá no trabalho. Assim, isso cria ainda mais empatia. O próximo fase vou descrever para vocês já já. Chegamos no último fase desse exercício, então recapitulando, você escreveu 3 pessoas que você respeita, as características delas, você pediu feedback para 3 pessoas, uma pessoa pelo menos na sua equipe sobre os seus características, o que eles veem em você. E agora eu quero que você compartilhe isso com seu membro de equipe. Você vai reunindo com eles, passar esse exercício para eles também fazerem e compartilhar quais foram as 3 pessoas que você escolheu, as características que foram recorrentes, as características que outras pessoas te deram e conversar sobre isso. O que isso vai gerar? Mais empatia dentro da equipe. Você vai ver o que é importante para cada um e poder comentar e compartilhar as suas experiências ao respeito. Eu vou dar um exemplo dentro da nossa equipe de quando a gente fez esse compartilhamento dos valores e princípios e essas características. Um que Eduardo deu que era recorrente na lista deles era de uma pessoa orientada para a família. E eu questionei, eu falei, eu não vejo isso nas suas ações. Então, para mim era um gap, eu não via isso. Mas o que eu entendi depois da conversa é o sacrifício que o Eduardo faz para trabalhar fim de semana para nós, para estar em sala de aula viajando pelo Brasil. Então não é que ele não é orientado à família, é que ele está fazendo um sacrifício muito grande. E isso fez que eu e a equipe, a gente dá ainda mais valor a isso, porque a gente consegue ver de tão importante que isso é. E também nós podemos ajudar ele no sentido de quando ele fala que ele precisa fazer uma coisa com a família, que a gente encoraje isso, para ele se comunicar que isso é importante para ele. Então foi um exercício muito esclarecedor para nós. E para mim, realmente mudou a minha perspectiva sobre isso e foi muito bom, muito valioso de fazer isso. Então conversa com a sua equipe, faça esses descobrimentos. Vocês têm muito para ganhar, para ter uma meia hora juntos fazendo isso. Isso é a criação de empatia. Isso vai ajudar vocês a superar esses momentos difíceis e ter muito mais segurança dentro das equipes. Vocês estão criando confiança baseada na vulnerabilidade. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Eu estou sempre disponível para vocês. Um grande beijo.